Na história da química, os séculos XVIII e XIX caracterizam-se pela aquisição de um grande número de informações obtidas experimentalmente. Muitos experimentos eram rudimentares e logo percebeu a necessidade de observações mais cuidadosas e medidas mais exatas. No final deste período, surgem muitas perguntas e poucas explicações eram apresentadas. Em 1803, John Dalton, acreditando nas leis de conservação de massa e de composição definida, propôs uma teoria que explicava estas e outras generalizações químicas. Tais generalizações deixaram dúvidas em vários pontos, por exemplo, na distinção entre um átomo e uma molécula. Isto levou a propor fórmulas incorretas para certos compostos. Usando essa ideia simples, Dalton fez com que as observações químicas da época parecessem muito razoáveis. Em 1887, o físico Joseph John Thomson provou por meio experimental que um raio pode ser desviado se passar entre placas de metais carregados positivamente em um tubo de Crookes, que são tubos de descarga de gás. A direção do desvio para uma placa carregada positivamente mostra que as partículas do raio catódico carregam uma carga elétrica negativa. Nessa linhagem de pensamento deu origem à formação de um modelo atômico que tinha como representação um pudim de passas, contendo uma massa de carga positiva e negativa dispersas nela. De acordo com esse modelo, as cargas estariam estáticas e este resultado seria inadequado, pois cargas positivas e negativas se atraem e o átomo se aniquilaria. Em 1911, Ernest Rutherford foi capaz de mostrar que resultados experimentais realmente tinham um grande significado. Rutherford e sua equipe lançaram um fluxo de partículas alfas emitida por uma pequena quantidade do elemento radioativo polônio em várias folhas finas de papel de ouro. Observaram que, embora muitas partículas atravessassem as folhas em linha reta, outras foram espalhadas ou desviadas da linha reta. Tal distribuição difusa de massa poderia significar que nada seria muito sólido para uma partícula alfa atravessar. Como então os vários desvios experimentados por algumas partículas poderiam ser explicados? Neste ponto, Rutherford retomou uma ideia proposta em 1904 pelo físico Hunter Nagaoka, que dizia: um átomo poderia ser composto por um pequeníssimo núcleo carregado positivamente no centro do átomo, rodeado por uma região maior, contendo os elétrons. Rutherford compreendeu que se elétrons carregados negativamente estavam distribuídos na maior parte do átomo, e se a carga positiva compreendendo a maior parte da massa estava concentrada em um minúsculo núcleo no centro do átomo, então não somente muitas partículas alfa passariam em linha reta sem apresentar deflexão. Rutherford concluiu que tais repulsões intensas poderiam justificar os maiores ângulos de espalhamento apresentados por poucas das partículas alfas, e assim imediatamente realizou uma série de cálculos detalhados, constando que o fato era realmente provável. O modelo de Rutherford foi aceito, porém o mundo científico começou a perguntar: o que fazem os elétrons? O próprio Rutherford sugeriu que o átomo tinha uma estrutura planetária com o núcleo correspondendo ao Sol, em nosso sistema solar, e os elétrons aos planetas que se movem por um espaço vazio em órbitas fixas. Tal modelo da estrutura planetária é atrativo, mas um objeto descrevendo uma órbita requer que uma força atenue neste para mantê-lo em contínua trajetória curva. Rutherford reconheceu que haviam imperfeições nesse simples modelo. Em 1913, Niels Bohr imaginou que ainda deveriam existir princípios físicos ainda desconhecidos que descrevessem os elétrons nos átomos. Bohr começou admitindo que um gás emite luz quando uma corrente elétrica passa através deste. Devido aos elétrons em seus átomos, primeiro absorve a energia da eletricidade e posteriormente libera aquela energia na forma de luz. Ele deduziu que em um átomo, um elétron está livre para ter qualquer quantidade de energia. Bohr deu origem ao espectro de linha. Ele estabeleceu que um átomo tem um conjunto de energias quantizadas e o nível de energia disponível para os seus elétrons.
O modelo de Bohr é capaz de explicar o espectro experimental do átomo de hidrogênio. Embora ideia atrativa em muitos aspectos, a teoria de Bohr é inadequada para explicar satisfatoriamente o espectro de alguns elementos além do hidrogênio. Porém, com conhecimento da mecânica quântica, Ernst Schrödinger desenvolveu para o átomo o melhor modelo na atualidade com base em equações matemáticas, que nos permite entender a origem dos espectros atômicos de diversos átomos. A resolução da equação fornece, além de energia dos possíveis estados do sistema, funções de ondas que contêm todas as informações sobre o sistema quântico. Entretanto, essas funções de onda são de caráter probabilístico. Isto significa que não podemos obter com exatidão o resultado da medida de qualquer propriedade do sistema, somente a probabilidade de um determinado valor. É o modelo mais atual e aceito para os químicos da atualidade.